Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor por continuar a dar o discernimento. E esse vídeo eu estou continuando o vídeo anterior que não deu para colocar tudo. É um vídeo de grande responsabilidade porque fala do Consolador, do Espírito Santo. Uma palavra edificadora. O que não falta aqui são mensagens que evidenciam o agir do Espírito Santo e que devemos desejá-lo. Como eu coloquei no vídeo anterior, eu falei a respeito da importância de obedecermos os mandamentos, de amar. Um amor fraternal é importante retornar, assistir e depois você vem até aqui. Mas aqui, em João 14, eu li do versos 15 ao 21. Eu vou ler o versos 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Precisamos que o Senhor se revele a palavra. Ele se revela quando entendemos a mensagem de modo espiritual, porque entendemos o mundo espiritual, é o qual ele pertence. Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Como diz Isaías 9, poder e autoridade foi colocado nos ombros dele. Então precisamos entender o plano espiritual, o sentido da letra, para que o Espírito continue a ministrar em nós, para que possamos ser, de fato, morada do Espírito e não blasfemá-lo. Isso ficou muito bem colocado no vídeo anterior, que fala a respeito do Consolador, Espírito da Verdade. Esse vídeo aqui é uma continuação, amém? Então, para dar seguimento, agora o Espírito continua ministrando, então eu vou abordar esses assuntos que vai ficar muito claro o quanto que devemos estar interessados à revelação do Filho, ao agir do Espírito, ao batismo do Espírito Santo. Devemos estar atentos a essas questões, amém? Então aqui em Atos, capítulo 19, do 1 ao 5, vai dizer o seguinte. Paulo está em Éfeso, né? E ele diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, abre aspas, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha que pergunta muito interessante. Eles responderam, abre aspas, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, entre aspas. Responderam eles. Disse Paulo, abre aspas, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus, fecha aspas. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Bem, essa pergunta que o apóstolo faz é uma pergunta que deveria ser feita a todas as pessoas
que professam uma certa nomenclatura de que é crente, de que é evangélico, de que é católico, que é espírita. Essas pessoas deveriam ser confrontadas, talvez sim, confrontadas a ser perguntados a elas: que batismo vocês receberam quando creram? Que batismo? Porque tem muitas pessoas que ainda estão no batismo do arrependimento, que, como vai falar nas cartas de Pedro, esse batismo também se refere à remoção da sujeira do corpo, mas não é esse batismo o mais excelente. O batismo é a renovação da consciência. Então, quando temos o conhecimento do Salvador, que é o conhecimento mais importante, que ele veio ao mundo, como diz em João 3, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Daí a primeira promessa no Filho. Ele veio ao mundo para nos dar vida eterna, mas não foi a todos, porque o próprio Evangelho vai dizer que nem todos creram, nem todos crerão, nem todos entrarão no meu descanso. Então a palavra do Criador vai apontar para a questão também da blasfêmia. Muitos blasfemam quando apagam o espírito, quando rejeitam a palavra. Existe a questão da ignorância que tem que ser levado em conta, do tempo de rebeldia. E isso é mais característico aos jovens, aos pré-adolescentes, crianças, que não têm o hábito de ouvir a palavra do Criador, de serem ensinados, como diz a palavra do Senhor. Então tem um tempo sim de relutância, de desobediência por conta da ignorância, e aí devemos também colocar em conta o tempo ao qual vivemos, um tempo muito imediatista, onde as pessoas querem as coisas muito rapidamente, um tempo de atenção às coisas eletrônicas, e o lado racional ele está muito fragilizado. Então tem todas essas questões. Na hora do evangelista propagar a mensagem do Yeshua ressuscitado, a mensagem do reino, a palavra do Criador, temos que ter tudo isso em mente, né? Colocar os pingos aí nos is, porque não é um julgo aleatório, nem um julgo literal. Tem casos e casos. Por isso é importante entender da luta também espiritual, procurar estar sempre voltado a ser santificado pela palavra que nos santifica, estar voltado à oração, ao culto racional, que é a mente voltada ao Criador todo o tempo, porque não é fácil, né? Não é fácil. Por isso que o evangelho que liberta, ele não é propagado, porque as pessoas sabem que dentro de determinados lugares, as pessoas não vão dar ouvido, vão ter sono, vai estar na sonolência, vai entender como uma palavra comum indireta, por conta da convivência, de conhecer a vida. E essa classe de pré até a adolescência é uma classe muito tentada, né? Então, tem tudo isso em questão, mas o evangelho, ele precisa ser colocado. Se relutarem, vai chegar um momento que vão entender que é o evangelho que salva. O que não pode é negar essa verdade. Porque como que o Espírito da verdade vai operar? A própria palavra diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Como saberão se não tiver quem ensine? Então tem sempre que
persistir. O pensamento tem que ser de persistir. Amém? Pelo tempo que o Senhor nos dá. E no vídeo anterior eu queria colocar aqui uma mensagem, não deu tempo. Deixa eu ler aqui. 1 Timóteo, capítulo 1. Versos 20. Mas eu vou ler aqui a partir do 18, tá? Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem importantíssima, porque, como eu disse, uma pessoa que se consagra, uma pessoa que está voltada à santificação pelo agir da palavra do Criador, uma pessoa que é morada do Espírito, uma pessoa que tem uma mente voltada para a vida espiritual, tem do Todo-Poderoso autoridade, não só para expulsar demônios, para repreender o mal, mas também, se for o caso, entregar pessoas que blasfemam do Espírito. E blasfemar do Espírito é apagar, porque se você passou a conhecer o caminho santo, o caminho da verdade, como que o sacrifício terá validade se você rejeita? Isso é blasfemar do Espírito, como eu já coloquei em um vídeo, não me lembro agora o qual, acredito que foi a questão do evangelista, acredito que foi esse sim, eu abordei isso, porque tem pessoas que aprendem tantas coisas de diversas pessoas, as pessoas se mergulham em tantos conhecimentos que não somente a palavra do Criador, e pedir que o Espírito dê a orientação e o discernimento da letra, espiritualmente, que elas chegam a concluir que a palavra do Criador, como foi um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus, então eles esquecem de que foi inspirado por Deus, pelo Todo-Poderoso, e passam a crer que a palavra não tem tanta valia, não se deve dar tanto crédito, que tem erros, e que é preciso estudar o grego, a hermenêutica, que é preciso fazer um curso teológico, quando a sabedoria é de graça, ela vem de graça. Basta ter temor, observância à palavra do Criador. Então o Criador nos revela a letra sim. Ele se revela a nós, como eu li em João 14. A partir do momento que ele se revela a nós, não tem como você não dar crédito ao que diz a palavra do Criador. Então aqui, pessoas assim têm autoridade de entregar, mas não para serem condenados, porque o poder de condenar é do Todo-Poderoso e do Filho, né? Mas, como diz aqui, para que aprendam a não blasfemar. Louvado seja o Senhor, esses que se arrependam. Tem pessoas que chegam a um determinado tempo de suas vidas a se considerarem ateus. E simplesmente, eu ouvi um caso assim, e simplesmente por curiosidade, que eu acredito que já é pelo agir do Todo-Poderoso, inicia a leitura bíblica e pela palavra ele é convencido, ele se transforma num defensor da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que tem esse poder, amém? Então, o apóstolo Paulo pergunta aqui, vocês receberam o Espírito quando creram? Então é preciso crer.
O Espírito ele não faz morada em templo que o rejeita, que o blasfema. E é o Criador que sonda os pensamentos, conhece as intenções de todos. Por isso você pode entender aí que muitas pessoas já são moradas, templos do Espírito, por conta que buscaram o Criador do modo certo, que é pela leitura da palavra do Criador e pelo temor, pela confiança, pela obediência. Amém? Eu vou ler aqui também. Esse vídeo é um complemento, tá, gente? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Eu vou ler. Peraí. Versos 4, a partir do verso 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se de fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Bem, para que não fique confuso, né? Porque tem muitos que têm o hábito de misturar a questão do fermento e levedar a massa, ou seja, colocar palavras onde não existem, colocar um pensamento dentro de uma mensagem que deveria ser de exortação, pensamento que abafe egos das pessoas, e as pessoas não são edificadas. Temos que ler a mensagem e procurar entender o que ela quer nos passar. Esse é o ponto, né? Então, o fermento aí, ele é considerado como perversidade e maldade. Então, se tem a maldade, se tem a perversidade, não vai exortar ninguém, não vai libertar ninguém, não vai trazer o desejo de serem santificados. Porque a palavra que é santa, ela foi misturada, ela foi usurpada para um ou alguns objetivos que não a santificação, mas outros fins, né? E o pão sem fermento, ele é considerado como a sinceridade e da verdade. Os pães da sinceridade e da verdade. Então, o pão sem fermento é o pão como ele é a massa propriamente, é a palavra como ela é, que pode ser que tenham a preocupação de dispersar as ovelhas, porque vivemos num tempo de muita vaidade. Geralmente, a palavra do Criador vai contra muitas vaidades. De fato, dispersa, porque de imediato, se não tiver sabedoria, se não tiver temperança, se não tiver amor, se não tiver o espírito com a pessoa que está exortando, que está levando, está lecionando, então pode faltar aí sabedoria. Porque a palavra do Criador, ela não manda indiretas. Ela manda cura, libertação para quem quer que ouça. O particular das pessoas, o Pai conhece, o Espírito conhece. Então pense em algo
que é muito importante. A própria palavra do Senhor fala que Ele exorta quem Ele ama. O Criador, Ele não pode, é contra a natureza dele, Ele não pode compactuar com trevas. Ele criou as trevas, criou a luz, mas Ele não criou as trevas para fazer parte da realidade dele. Não, Ele criou as trevas porque essa é a condição nossa. Somos trevas e podemos ser transformados em luz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fica fácil de compreender essa exortação, se você entender isso. As trevas estão em nós. O Senhor nos criou. O que diz a palavra do Criador? Que todos nasceram em berços de pecados. O salmista fala, o salmista Davi. Que todos estavam destituídos da glória dele. E o que não falta são mensagens no Primeiro Testamento, antes de Yeshua. Embora testifica dele toda a palavra, mas coloca ali as falhas, os erros, os tropeços enormes do povo de Israel. A dificuldade das pessoas serem santificadas. Muitos ficaram pelo caminho. Pela ordem do Criador, muitos foram mortos. Porque a persistência nas trevas foi na vida dessas pessoas. Isso antes de Yeshua, porque ele vai e prega aos mortos, dando aí uma chance de arrependimento. Depois dele, o tempo em graça para que possamos, através da mensagem do Evangelho, que é o poder do Senhor, sermos constrangidos e arrepender dos pecados e sermos transformados em luz. Daí então, o sentido do véu rasgar de alto a baixo é o acesso que temos ao Todo-Poderoso, mas não temos acesso a Ele sem a mediação do Filho. Ele é o nosso mediador. Por isso eu li Atos 19, e é muito interessante meditar nessa pergunta do apóstolo. Vocês receberam o Espírito quando creram? E eles falam que nunca ouviram falar. Mas ali eles se depararam com alguém que falaria. E falou, e pôs as mãos, e eles receberam o Espírito, porque eles creram. Então, a partir do momento que lutamos contra essas trevas, que nos impede de crer na palavra do Criador, que nos impede as vaidades, não dar ouvido àqueles que, como no caso eu li aqui, eu li em 1 Timóteo 1:20, que foram entregues a Satanás. Por quê? Porque blasfemaram. Então a blasfema, ela é algo muito perigoso. E é preciso entender, inclusive, muitas pessoas confundem, porque lá em Mateus, Salvador Yeshua fala, quem blasfemar, quem falar alguma palavra contra o pai ou o filho, haverá perdão, mas quem blasfemar do Espírito não haverá perdão nem aqui e nem no céu. E aí, como eu disse, eu abordei isso nesse vídeo que fala do evangelista, porque as pessoas tendem a negar a palavra do Criador por conta de vários conhecimentos. E aí, chega-se à conclusão de que em momento algum da história delas, elas foram convencidas para crerem e receber o Espírito. Tem algo aí que está fazendo com que elas relutem, que elas se entreguem de verdade. E essa confirmação da entrega para que o Filho seja revelado a essa pessoa, de fato, só o Criador conhece. Às vezes as pessoas demonstram uma capa de santidade, porque tem cargos, mas é só você perguntar, você já foi batizado no Espírito? Eu não queria falar isso, mas
é importante, porque eu sei que tem pessoas aqui que assistem o canal e tem o desejo do conhecimento, deve ter algumas perguntas aí na mente. Se for o seu caso, você se pergunte, por que eu ainda não fui batizado no Espírito? A resposta está aí. Você creu verdadeiramente? Você crê? Você crê em Yeshua? Que ele veio a este mundo, como diz João 3, que o Senhor enviou o Filho ao mundo, porque ele amou tanto o mundo, né? Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a promessa aí, promessa de vida eterna, por causa que cremos que o Filho veio a este mundo. Aí ele veio em carne, ele conviveu com pessoas, discipulou, ensinou, exortou, se tornou acessível aos inimigos, foi o cumpridor, cumpriu à risca tudo que fora dito a respeito dele, desde que a palavra testifica da pessoa dele, desde Moisés. Quando somos espirituais, entendemos a letra espiritualmente, compreendemos bem isso. Por que do Senhor pedir para Abraão levar o filho e sacrificar? O Senhor queria provar a fé de Abraão? Porque ele se tornou o pai na fé? Sim, mas também está representando o filho, aparece o cordeiro. O Senhor só poderia aceitar o filho como sacrifício, porque ele era sem pecado. Ele não nasceu da consumação do pecado, nascemos em berço de pecado, como diz o salmista, volto a dizer. Então precisava ser o filho, nascido de uma virgem, da linhagem davídica, né? Da linhagem da tribo de Judá. José é considerado o pai, mas não físico, carnal, mas pela consideração, pela linhagem. Tem muitos que relutam a compreender isso, porque vão à risca essa questão da linhagem, mas é preciso se aprofundar mais, porque o Criador, ele sabe o que faz. Amém? Não tem do que questionar, porque ele não era filho de José. José, que era da linhagem hebraica, Maria também era. Se for buscar aí a fundo a linhagem, Maria também era da linhagem da tribo de Judá. Então, é importante o temor e a observância ao que diz o Evangelho, para que possamos entender o lado espiritual, qual é a função do Consolador. Primeiro vídeo eu li João 14. Qual é a função do Consolador, do Espírito da Verdade? É fazer com que a gente de fato creia. A partir do momento que cremos, que não relutamos o agir do Espírito, recebemos o Espírito, porque o interessado maior é o Criador, que nos tornemos templos do Espírito. Mas o Espírito não pode habitar no templo inconstante, no templo cheio de vaidades, no templo que se coloca só nas dificuldades de não querer ouvir a palavra do Senhor, de não querer ser ministrado pelo Espírito. Dali conta somente do seu dia a dia, da sua rotina, das suas contas a pagar, dos seus prazeres. Não tem como o Espírito fazer morada. E eu vou ainda mais além. Como é que podemos ter a certeza da vida eterna, da salvação, se não temos o Espírito que nos constrange para o nosso bem, que nos dá a compreensão do qual danoso é o pecado, a permanência no pecado, o prazer ao pecado. O Espírito, o Consolador, fazer morada em nós, faz toda a diferença. Amém? Deixa eu ver se dá tempo aqui, gente. Aqui, ver se dá tempo ler, tá? Aqui em 1 Pedro, capítulo 4,
Eu vou ler até o até o 11, tá? Que diz, portanto, que é vivendo para Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que, no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Não precisa nem explicar, né? Basta ler, porque é uma mensagem que vem confirmar. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Se professamos a fé, vivamos em obediência, porque a vida espiritual é seríssima. Tem uma mensagem que eu não me lembro agora, mas ela me veio à mente, de um homem que se gloria, né? É uma parábola que Yeshua coloca. Ele se gloria de ser um homem temente, de confiar, né, no Criador e tudo. Já um outro bate no peito e diz que não é digno nem de levantar a cabeça.